Eliel, vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, porque são duas coisas que estão sendo tratadas de maneira distinta, que é toda a questão envolvendo o novo plano de segurança nacional americano e essa guerra que o Elon Musk começou com a União Europeia, ou a União Europeia começou com o Elon Musk e ele dobrou a aposta. E por mais que não pareça, existe aí um bojo onde tudo isso vai se encontrar, e por isso que eu chamei, inclusive, você para fazer esse programa, porque você entende muito das questões que envolvem ali o dia a dia da União Europeia e como essa questão do Elon Musk, né, está lidando ao longo do tempo. Então, para a gente trazer com o máximo de detalhes, eu vou pedir para você take your time, no seu tempo aí, fique à vontade e explique para o nosso público o que de fato está acontecendo. Por que o Elon Musk tomou uma multa aí de quase R$ 1 bilhão da União Europeia e o que está acontecendo entre essas duas frentes, meu caro? Paulo, é uma briga política disfarçada de briga econômica, disfarçada de briga jurídica, é uma estupidez do ponto de vista prático. Inclusive, nas escolas de direito, eles chamam isso de efeito Bruxelas ou de efeito Califórnia, né? E qual que é a relevância disso? Para a nossa audiência entender, algumas situações, por conta de onde elas se localizam, são decididas em centros que não são dos respectivos países. O efeito Bruxelas é o seguinte: a União Europeia tem a sede em Bruxelas, o Parlamento Europeu tem a sede em Bruxelas, a maior parte da burocracia europeia fica em Bruxelas. E uma decisão feita em Bruxelas afeta uma decisão do Brasil. E às vezes algumas coisas que são votadas na Comissão Europeia são mais importantes do que coisa que está sendo votada na Câmara dos Deputados em Brasília. Então, é um toma lá da cá em versão internacional. E isso acontece às vezes na Câmara Municipal de Palo Alto, que é onde fica a sede da maior parte das empresas de tecnologia. Às vezes um vereador em Palo Alto tem mais força que um deputado federal no Brasil, por conta desses efeitos jurídicos de causa e consequência. Porque uma decisão na União Europeia, exemplo, cabo USB tipo C. Deixa eu até pegar um aqui, ó. USB tipo C. Nós estamos usando o USB tipo C por conta de uma diretiva da Comissão Europeia, que decidiu Exato. Que todos os carregadores deveriam ser USB tipo C. Mas por quê? Ah, porque é ecológico. Não, não é bem porque é ecológico, é porque eu quis. A realidade é essa, porque o legislador quis. Então, é por isso que ele decidiu que o USB tipo C é melhor do que os outros carregadores todos que a gente vinha usando nas últimas décadas, né? Então, começa por aí. Ponto número 1, a senha regulatória da União Europeia. Agora, ponto número 2. A União Europeia multou o Elon Musk, multou o X, né, parecendo um certo administrador / juiz em um outro país, por conta de uma prática de anúncios ilegal ou não transparente. É uma picuinha, desculpa a expressão, mas eu estou tentando traduzir mais claro para a nossa audiência. É uma picuinha jurídica em relação ao selinho azul. Então, o fato de você poder comprar um selo de verificação, que exige uma verificação, diga-se de passagem, não é só pagar a taxinha mensalidade, não é só isso, você tem que verificar sua identidade por algum meio. O LinkedIn tem isso, por exemplo, o LinkedIn não tem nenhum problema, o LinkedIn exige que você escaneie seu passaporte, né, que é muito mais invasivo, né? E aí a União Europeia disse que esse argumento do Elon Musk de vender o selinho azul, ele acaba com a credibilidade das informações que são postadas no X, no antigo Twitter. Então, isso seria um problema. E por isso merecia uma multa milionária. Mas não é só isso. Ela tem um histórico muito grande de multas milionárias, principalmente envolvendo a Apple, por exemplo. Tinha aquela comissária, alta comissária Vestager, que gostava de multar a Apple. Qualquer multa para a Apple era €1 bilhão para cima, para qualquer coisa, desde fazer caixa na Irlanda e coisas desse tipo. Então é algo que já tem acontecido há algum tempo, é uma espécie de retaliação da União Europeia em relação às políticas que o governo Trump tem tomado e uma retaliação pessoal ao Elon Musk. Por isso que eu falo que a situação da União Europeia ela é muito semelhante ao caso brasileiro. A gente às vezes acha que o que acontece aqui é muito peculiar, mas a gente está fazendo escola, Paulo, em relação a essas multas, em relação a esses bloqueios de ativo. Né? Não dá para justificar. Mesmo a lei que é interessante, a lei de serviços digitais, ela fala, por exemplo, de interoperabilidade. E aí, deixa eu avisar aqui para a nossa audiência. Na União Europeia, o seu WhatsApp vai ter que conversar com o direct do Instagram, vai ter que conversar com o Messenger, vai ter que conversar com o seu aplicativo de mensagens e com o seu Telegram.
A ideia da Comissão Europeia é isso, é que você tenha um aplicativo que você consiga mandar mensagens de um aplicativo para o outro através desse mega aplicativo. É uma ideia completamente totalitária, né? É uma ideia de que você tem que ter uma espécie de porta dos fundos, como se diz em inglês, backdoor, e que isso possa, de alguma maneira, ser enviado para governos, caso os governos precisem, por motivo de ter horror e ismo, né? Então, existem todas essas estratégias acontecendo ao mesmo tempo, inibindo a inovação na União Europeia e acirrando a briga entre os europeus e os Estados Unidos. E essa questão que você citou, Eliel, ela é a desculpa, vamos colocar assim, o pretexto. Porém, isso pode ser utilizado por algum governo local que queira trabalhar mais ou menos como o Partido Trabalhista Britânico está fazendo agora, prendendo pessoas por postagens e opiniões nas redes sociais, o que tem prejudicado muito a imagem do Keir Starmer no Reino Unido, né? Acho que é importante dar uma frisada só nisso, mas, por favor, continue, meu caro. Não, claro. O caso britânico é um caso gritante, né, nesse sentido, porque na Inglaterra tem pessoas sendo presas à torta e à direito por conta de posts no Twitter, posts no Facebook, posts no Instagram. Eu cheguei a ver alguns vídeos de influenciadores chegando. Tinha um influenciador, inclusive, da Austrália, chegou no Heathrow, foi direto para a sala da polícia prestar esclarecimentos, teria que assinar um termo e depois saiu do aeroporto de Londres. Eu estou falando do aeroporto de Londres, estou falando do aeroporto de um certo país aí que nós conhecemos. É um negócio estranhíssimo, vindo ainda mais da Inglaterra, que é conhecida como o país das liberdades, é um país que tem uma liberdade econômica muito grande, principalmente se comparar da Europa, né? Então, cadê a liberdade europeia que deixou de existir de uma hora para outra, né? E deixou de existir por conta do bloco União Europeia, que é um bloco que, como o Dr. Plínio dizia, né, eram os Estados Unidos da Europa. O plano era esse. O plano era criar os Estados Unidos da Europa. Era dissolver as autonomias nacionais, que começou na Primeira Guerra Mundial, continuou na Segunda, e depois da Segunda o pessoal empolgou e vamos unificar, e vamos fazer comunidade disso, a comunidade daquilo, e liberdade disso, e liberdade daquilo, e a coisa ficou do jeito que ficou. E você tem uma Europa quase unificada, sem um motivo justo para a unificação. Porque o que unificava a Europa era a cristandade, era a civilização cristã, era isso que unificava a Europa. Mesmo quando a Europa era, abre aspas, dividida. Agora a Europa unida está mais dividida que nunca. E esse é um ponto muito interessante. Eu acho que aqui é até legal a gente entrar nesse ponto, Ideal, porque assim, a gente deu aqui o lado do que está acontecendo dessa briga entre o Elon Musk e a União Europeia. O Elon Musk está fazendo diversas postagens no X desde sexta-feira, pregando o fim da União Europeia, e está tendo uma adesão muito grande, né? Ele tem feito vários posts até falando que a União Europeia é Bruxelas e eu esqueci a outra cidade agora, a secundária. Meu Deus, ele até fez uma postagem muito interessante, para a gente colocando União Europeia como Bruxelas e a Europa, o mapa da Europa, que é algo muito interessante. Ele está separando o que é o continente europeu, o que são os países, né, e o que é a instituição União Europeia. E isso tem chamado bastante atenção. E o Elon Musk, ele é uma das vozes mais importantes do mundo hoje. O que o Elon Musk fala em questão de horas ou até mesmo minutos, dependendo do tema, vira debate público, vai para os jornais, e em um momento que a União Europeia ela está com diversos problemas do ponto de vista institucional e do ponto de vista de legitimidade. E aqui, Eliel, eu ia pedir você, principalmente o caso da França, que você conhece muito bem, o euroceticismo, né, como é chamado, ele tem crescido cada vez mais e está ficando cada vez mais forte dentro da Europa. E isso é uma falha no sistema, vamos colocar assim, da própria União Europeia, não? É uma falha no sistema, Paulo. Inclusive, eu tenho adesivos aí do Frexit. Se bem que é um grupo muito pequeno, infelizmente, na França. Só que quando vão fazer referendos, Paulo, e fizeram vários, Tratado de Lisboa, Tratado de Roma, você tem os pactos de fundação da União Europeia, Tratado de Maastricht, você vê os resultados desses referendos nos países relevantes, por exemplo, na França, tem uma população enorme, os franceses recusaram o Tratado de Lisboa, de 2007. Eles recusaram a última reforma da União Europeia. Eles recusaram.
A União Europeia é uma imposição feita aos povos europeus. Ela é uma imposição. E é uma consequência da dissolução dos Estados-nação monárquicos em prol de um regime republicano. E aí tem toda a questão do conceito da República Universal. Então você tem a retirada da figura do chefe de Estado em prol de um presidente eleito, que pode ceder seu poder para outros presidentes eleitos. Esse é o princípio fundador da Comissão Europeia. Então você tem a Comissão Europeia que reúne o chefe de Estado, você tem o Parlamento Europeu que reúne, abre aspas, eurodeputados que na prática não têm poder nenhum, e aí as pessoas podem ver discursos do Nigel Farage legendados aqui no YouTube, tem vários discursos dele falando sobre isso, inclusive principalmente as brigas dele com o Guy Verhofstadt, que era um alto comissário de Luxemburgo, que não tinha relevância nenhuma com a União Europeia, e, por ironia do destino, o cara mais importante da última década da União Europeia era José Manuel Durão Barroso, que foi um político português que não teve relevância nenhuma em Portugal, no sentido prático, né? O Guterres foi muito mais relevante para o cenário português, o Antônio Costa, do que o Durão Barroso, e que ficou como presidente da União Europeia, abre aspas, que eu sei que o cargo exato não é esse, mas ele ficou como um equivalente a um proto-presidente da União Europeia. E depois foi substituído pelo Juncker, depois foi substituído pela von der Leyen. É uma situação, Paulo, no mínimo curiosa. Inclusive, no caso espanhol, é uma situação dramática. Tem um vídeo circulando aí do rei Juan Carlos pedindo para os jovens de Espanha apoiarem o rei Felipe. Eu não sei se o rei Juan Carlos sabe de alguma coisa, mas qual que é a relevância disso? A relevância disso é a seguinte: o chefe de Estado é o chefe das Forças Armadas. E o chefe de Estado é o monarca. O chefe de governo é o primeiro-ministro. Isso em qualquer regime normal. E aí, o fato da Espanha, por exemplo, ter um rei, impede que um país com um exército razoável, que é o exército espanhol, é um exército que é razoável para o padrão europeu, impede do que a União Europeia quer fazer, que é essa ideia de exército europeu. Porque teria que ceder a soberania do monarca em prol da von der Leyen, e aí a von der Leyen vira proto-rainha da União Europeia. É uma situação complexa. E é bom citar que isso é um projeto patrocinado politicamente pelo Macron, né? O Macron que vem insistindo muito nessa ideia, ele tinha o apoio Tinha apoio da Angela Merkel para isso, ele teve apoio da Angela Merkel para isso, mas ele não conseguiu. Teve apoio da Angela Merkel. Sim, eu tô tentando da Angela Merkel também, ele teve muito apoio da Angela Merkel para isso, né? É tanto que a Merkel estava utilizando como um pretexto, né, a dependência das tropas americanas que a Alemanha tinha para muitas coisas, né? E para a França, que tem uma soberania militar, eles se colocariam como os líderes militares de facto de toda a União Europeia, né? Então, mas isso é algo. A gente até discutiu isso aqui no Conexão Europa, já uns 5 anos atrás, né, como o Macron estava fazendo isso. E é algo que traria problemas, né, tanto para o Reino Unido na época, que fazia parte ainda da União Europeia, nós temos a Espanha, nós temos outros países, né, temos outras monarquias também que trariam problemas nesse sentido, né, meu cara? A Dinamarca, por exemplo. Dinamarca. Você tem uma série de países, só que a Dinamarca, em termos de União Europeia, a Dinamarca é aquela zona cinzenta de adotar certas coisas, não adotar certas coisas. Mas, por exemplo, Países Baixos, a Holanda. Pô, a Holanda é um país relevantíssimo, do ponto de vista financeiro, inclusive. A Holanda. A Espanha. São países que têm uma necessidade muito grande em termos financeiros e em termos militares. Em especial, eu ia chamar de Napoleão, né? Mas o Macron, ele queria agir como uma espécie de Napoleão, nesse sentido. É um espírito napoleônico, querer controlar tudo isso. E aí, Paulo, que é a parte importante e que se conecta com o que está aqui no VT, que é o seguinte: o Elon Musk sabe de tudo isso que nós estamos falando. Ele sabe. Se ele não souber, ele está sendo muito bem assessorado por alguém que sabe, né? E isso... Pois é. Diga, meu cara. Isso torna ainda mais relevante, porque os termos que o Elon Musk usou nas postagens que ele fez no Twitter são termos muito conhecidos por movimentos eurocéticos da Europa inteira, desde a França, o pessoal da Lega, que era contra a União Europeia, até hoje não é lá muito a favor, tanto que a União Europeia queria lançar... A União Europeia não, o Salvini queria lançar o tal do mini-bot. Pouca gente sabe, mas o Salvini tinha um plano de substituição do euro,
por uma espécie de protomoeda, pelo RV lá deles, né? Que seria o minibot, e que você ia usar para pagar impostos, pagar gasolina, porque a Eni é italiana, a empresa estatal de petróleo, né? E porque a gente sabe que houve essa tentativa por parte do Salvini, e por isso, inclusive, o Salvini não virou primeiro-ministro. A troika, né, a burocracia europeia impediu que ele virasse primeiro-ministro, porque sabia que teria chance dele voltar com a lira. E não é delírio, não, isso é documentado em relação à questão da Lega, né? E não estou falando nem que isso é bom ou que isso é ruim, mas são os planos que têm acontecido nesse meio tempo em relação ao sistema europeu. Né? E aí Portugal, que era um dos países que tinha problema econômico e que podia sair da União Europeia por motivos econômicos, conseguiu organizar a casa. E hoje está crescendo 2,5% ao ano. A Grécia também conseguiu organizar a casa. A Espanha também. E é um dos motivos pelos quais o Sánchez ainda não caiu, porque a economia vai bem na Espanha, relativamente. Relativamente. Não nas áreas que o Partido Socialista governa, mas nas outras vai muito bem, obrigado. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de hotéis, né? Pois é. E aí, nós temos dois pontos aqui que eu queria justamente chamar a atenção, que veio dos comentários. O primeiro aqui, o Matheus Gambi, ele disse: PH, viu a postagem que o Musk repostou comparando a União Europeia ao Quarto Reich? Há quem diz que o objetivo dos alemães era exatamente os moldes da União Europeia de hoje. Olha, eu vou indicar um livro aqui do Dr. Heitor de Paula, que foi publicado pela nossa editora, esse daqui, ó. Rumo ao governo mundial totalitário, as grandes fundações comunistas, fabianas e nazistas. Nesse livro aqui, pessoal, que vocês encontram lá na nossa livraria, tá publicado aqui pela nossa editora, tive a honra de ser o editor desse livro, nós temos exatamente essa tese, tá? É daqui que vem os nazis aqui, né, inclusive na capa, é justamente a questão da União Europeia. Então eu recomendo muito essa obra aqui, do doutor Heitor de Paula, tá? Publicada aqui pela nossa editora, Rumo ao Governo Mundial Totalitário, tá bom? Tá aqui, ó. Excelente leitura nesse ponto. Então, vou deixar aqui um pouquinho para vocês a livraria. Aproveitem também que tá com oferta de Natal lá, viu, pessoal, de fim de ano. Vocês já podem pegar com descontão. Se eu não estou enganado, acho que ele está com 50% de desconto, viu? Dei uma passadinha lá para ver. E aqui tem um outro ponto do Rafael Radamés. E esse aqui é o ponto que eu quero entrar agora, Eliel, que eu vou fazer uma pequena exposição. Claro, a gente conversou sobre esse ponto. Desculpa te cortar, Paulo, mas a gente conversou sobre esse ponto porque é capricho. Eu gostei do uso dele, capricho. Nesse ponto, o Trump e o Musk estão certos. Os Estados Unidos gastam bilhões com segurança da Europa, para eles se gabarem do bem-estar social e do estado de bem-estar social. E esses burocratas aplicam essa multa por capricho ideológico. Então, Rafael, eu até dei uma pitada disso hoje num painel que eu participei com o ministro Ernesto Araújo na Epoch Times, na parte da tarde, foi muito bacana, inclusive um abraço aos amigos do Epoch Times. Só que não é tão simples, Rafael, a questão, tá? Não é tão simples. Por quê? O que acontece aqui? Você falou aqui perfeitamente, o seu comentário, tirando a questão de certo e errado, tá? Porque eu vou adentrar, é que esse é o ponto que eu quero entrar, mas ó, os Estados Unidos gastam bilhões com a segurança da Europa para eles se gabarem do estado de bem-estar social e esses burocratas aplicam essas multas por capricho ideológico. Perfeito. Agora, por que é relativo, apesar de eu ser um odiador do relativismo, a questão do certo e errado? Porque também, quando a gente pega do lado da administração Trump, existe uma parcela de capricho ideológico do outro lado, tá? Qual que é o ponto? Vamos lá. A União Europeia é um problema. As questões que envolvem aqui a questão principalmente do bem-estar social, do multiculturalismo, da dependência do combustível ou da energia russa, que o Trump cansou de alertar, principalmente a Alemanha no seu primeiro mandato. Ele chegou a ser ridicularizado em reuniões diplomáticas, né? Sobretudo numa Assembleia Geral da ONU, a comitiva alemã ficou rindo dele, né? Ali sob comando da Angela Merkel, e ele avisou. Existe a questão, sim, de que a União Europeia depende de bilhões dos Estados Unidos, mas isso aqui é um fato, mas é folga europeia até certo ponto, tá?
novamente eu vou recomendar. Tem um especial lá no nosso aplicativo, Estados Unidos versus Europa, o fim de um ambiente, de um continente globalista. Assistam ali que vocês vão entender vários detalhes, dados, enfim, coisas que eu trago ali. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, tá? O que eu quero chamar a atenção? A Europa ficou nessa posição que ela está agora, aproveitando do poderio econômico que ela tinha, e ela também foi posta nesse estado de congelamento tecnológico por conta dos parceiros em que ela acreditou. Os Estados Unidos fez muito para que a Europa não desenvolvesse essa questão dos Estados Unidos da Europa, que era o método, que era a intenção. Ou seja, a União Europeia avançou com a questão ideológica do controle estatal e etc., porém os países europeus deixaram, em sua maioria, de investir em ciência, tecnologia e energia. Então, eles compravam energia barata dos russos. E os europeus estavam felizes, porque estamos pagando menos na conta de luz, estamos pagando menos na época de aquecimento e tudo mais. E na questão de tecnologia, quando surgia uma iniciativa europeia, os americanos falavam, não, fique tranquilo, GPS, nós temos o melhor GPS do mundo. Não, vocês estão querendo a questão de tecnologia e pesquisa espacial? Fique tranquilo, olha aqui, nós oferecemos tudo para vocês. Reino Unido, questão atômica, somos o seu grande parceiro. Confia que nós vamos aqui cuidar da sua questão atômica, que chegou a um ponto que hoje, se a Inglaterra precisar disparar uma bomba atômica, depende dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos falar, eu acho que você não tem que disparar essa bomba atômica, não. Tá? O Reino Unido não consegue. Então, assim, tanto Rússia se beneficiou disso e os europeus compraram a ideia principalmente da glasnost do Gorbachev, porque quem criou toda essa loucura ambientalista da forma estatal, instituições, ONU e etc., foi um senhor chamado Mikhail Gorbachev. Foi o último grande plano da União Soviética, foi criar toda a loucura ambientalista. A pessoa fica, não, porque os globalistas só estão seguindo a cartilha soviética. Tá? Daí que vem, abrindo um parênteses rápido aqui, aquele ponto que eu dou risada, né? Quando o pessoal, de nervoso até, quando o pessoal fala que o Putin está combatendo o globalista, né? O Putin ele estava trabalhando muito com os globalistas, né? Essa é a verdade. E agora, só que chega um ponto que os revolucionários eles se chocam. E aí virou uma coisa até de sobrevivência de um dos lados. Por outro lado, os Estados Unidos também ganharam muitos euros, muitas libras, né, que vinha ali da Europa e tornou a Europa dependente tecnologicamente dos Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos gastam bilhões, mas ganham muitos bilhões. Não é tão assim, os europeus estão lá explorando os americanos. Calma que não é bem assim essa história. Tem os dois lados. Do ponto de vista militar também, foi interessante para os Estados Unidos manter a Europa sob o seu guarda-chuva. E isso foi um outro erro que os europeus estão cometendo e agora eles estão pagando uma conta cara. Por quê? Porque confiaram 100%. Só que, será que não colocaram em conta que uma mudança de visão política profunda dos Estados Unidos poderia acontecer, como está acontecendo agora, e é lícito? Os americanos não são vilões por estarem fazendo isso, mas também não são coitados como é pintado. Então, existe uma questão aqui ideológica. E isso é pintado ainda um pouco mais nesse cenário que nós estamos vendo de choque de placas tectônicas que estão acontecendo pelo mundo, tá? Que vai estabelecer uma nova ordem mundial. Nos próximos 10 anos teremos o estabelecimento de uma nova ordem mundial. E qual vai ser o papel da Europa nisso? O que me preocupa aqui é justamente porque eu vi uma entrevista do Marco Rubio que ele disse o seguinte: olha, nós estamos trabalhando com um processo de America First.
E eu acho que se é a América First, nós temos que começar justamente aqui pelo hemisfério ocidental, ponto um. E por onde nós estamos localizados, que é o continente americano, que é o que eles estão fazendo. E é algo que os Estados Unidos tinham abandonado desde a Segunda Guerra Mundial, de maneira efetiva. Tá? Teve ali um resquício com o Reagan, a luta contra as guerrilhas comunistas, os partidos comunistas, teve, mas não era sombra do que era antes. E o Trump está trazendo de novo a doutrina Monroe, que está sendo chamada de doutrina Donroe, eu falo disso aqui desde o começo do ano. Só que, por outro lado, pessoal, todo esse tudo isso que batem, tudo isso que fala da Europa, vocês têm que pensar o seguinte: a Europa é formada pelo quê? A Europa é formada de cidadãos como eu e como vocês, tá? Que estão lá dentro dos países sofrendo com as decisões autocráticas de Bruxelas, que estão pagando altos impostos, que não estão felizes com as flutuações econômicas, que não querem, em sua maioria, tá, as determinações ambientais, que estão pagando contas caras pela ineficiência das decisões que vieram de Bruxelas, e muitas vezes estão vendo os governos locais reféns disso. Então, percebe como é um espantalho dialético? É muito fácil eu virar assim e falar: ah, porque a Europa A, a Europa B. O que é a Europa? Para pensar. Portugal. O senhorzinho que está lá em Portugal, o trabalhador diário de Portugal está dessa forma. O francês que trabalha no mercado agrário, na pecuária. Olha o que está acontecendo dentro da Holanda com o Partido dos Fazendeiros. E tudo isso é um movimento anti-União Europeia, porque os próprios europeus não estão felizes com isso. Olha a quantidade de políticos eurocéticos e que estão interessados em tirar essa máquina inchada estatal de dentro dos seus países. O Chega crescendo em Portugal, eu esqueci agora o nome do partido na Espanha também, que está crescendo, o Vox. O Vox, obrigado, Eliel. O Vox está crescendo muito na Espanha. Temos o Partido dos Fazendeiros. Tem uma guinada dentro da própria política alemã. O Friedrich Merz é um resultado disso, apesar de ele ter os seus problemas ali, o Merz, mas ele já é uma espécie de remédio para o que estava acontecendo dentro da Alemanha. Os alemães estão cansados do multiculturalismo e da imigração em massa. Os franceses também estão se cansando disso. Os suecos estão cansando disso. Então, assim, existe um problema interno muito grande. E aí tem um outro problema, porque existe uma ala dentro do Partido Republicano, tá? Eu já venho falando isso aqui há bastante tempo, que é capitaneada pelo J.D. Vance, que tem ali uma miríade de revolucionários bolcheviques de direita, essa é a verdade, e eles têm um asco muito grande quanto à Europa, mas essa Europa projetada, esse espantalho dialético da União Europeia, mas que se fosse trabalhado efetivamente com os governos e com os políticos que podem ascender na Europa, isso poderia ter uma mudança. A Giorgia Meloni é um exemplo disso. Tá? A Giorgia Meloni, inclusive, ela conseguiu trazer a Itália de uma posição completamente submissa de 5 anos atrás a uma posição de ser a principal negociadora hoje, a Itália, da União Europeia, quando falamos de questões externas. Então, assim, tem como você fazer uma alteração dentro disso. A pressão é importante. Só que quando você adota uma medida que o nosso amigo colocou aqui, eu gostei muito da expressão que ele usou, cadê? Capricho ideológico. Essa expressão é muito boa, Rafael. Quando você aplica essa questão de capricho ideológico, que também tem do lado americano, você pode estar jogando o continente europeu, que é no mínimo, vamos colocar na forma mais baixa da importância dele, que não é só isso, é um buffer state, tá? É um estado tampão para os Estados Unidos em relação à Rússia, tá? Se estourar uma guerra dentro da Europa maior do que já está acontecendo com a Ucrânia,
indubitavelmente, em algum momento, os Estados Unidos terá que entrar. Porque nós estamos falando de, provavelmente, a destruição de muito da civilização ocidental que a própria administração Trump está falando que precisa defender. E a gente está falando, assim, de um cenário catastrófico. E, em última instância, algo que muitas pessoas falam, tem que acabar mesmo, tem que ser desse jeito, não tem noção do tamanho do problema que seria o fim da OTAN. Né? Então, assim, se isso não for tratado com muito cuidado e olhar a questão prática, a praxis, tá? Do que envolve o cenário de cada país e ficar, não, porque Paris acabou. Bom, todo mundo fala que a Paris acabou, que os franceses têm que se lascar. Quantos foram lá na França e viram a realidade e conversaram com os franceses? O Eliel fez isso, ele pode falar pra gente. Que existe um movimento dentro da França, principalmente fora de Paris, que está muito, muito incomodado com os rumos que o país está indo. Paulo,